Bom, para terminar, já não há muito mais a dizer, porque os intervenientes já disseram parte daquilo que eu também teria para dizer. Deixo a pergunta no ar para cada um de vocês. Qual é a vossa nesga e qual é a vossa altania? Deixo essa reflexão para vocês levarem para casa, cada um de vocês. Uma nesga de altania é uma obra biográfica e ao mesmo tempo uma reflexão sobre o que se esconde nas entrelinhas do pensamento, das emoções e da linguagem que incorpora. Eu não sou um guru. O que eu quero dizer é que eu não estou à espera que me sigam incondicionalmente. Se há coisa, se é das coisas que eu mais detesto neste mundo, é catequistas. Não o catequista da igreja que vai ensinar a Ave Maria às crianças, mas aquela pessoa que afirma fielmente que aquele é o caminho, só existe aquele caminho, não existe mais nenhum e quer obrigar toda a gente a seguir. Não gosto desses catequistas. Tudo o que está no livro é uma reflexão dos meus estados de espírito ao longo da minha vida, daí de ser mais uma obra biográfica de emoções do que outra coisa qualquer. E por isso mesmo, quando lerem o livro, espero que leiam pela emoção e não por uma certeza de que eu deixei ali uma verdade absoluta. Porque, mais uma vez, repito, eu não sou nenhum guru, não é? Aliás, isso dava muito trabalho, tinha que vestir aquelas roupas esquisitas e morar numa gruta, comer arroz integral e fazer algum, não dava muito para mim. O amor pelas letras vem muito jovem. Eu quando tinha 10 anos, o meu pai escreveu no Instituto Britânico de Guimarães para aprender inglês. Eu gostava tanto daquilo que eu entrava na porta, o meu pai ia-se embora e eu voltava a sair. Entrava na biblioteca ao lado, que era a antiga biblioteca Gulbenkian, em Guimarães. Recordo-me da Aninhas, a dona Aninhas. Para ela a pior coisa que existia no mundo era gastar cadeiras. Era a biblioteca, ela ficava, só via com a cadeira rasteira. Começava foi lá que eu comecei a ler. As primeiras coisas que eu comecei a ver. Eu lembro-me de uma Bíblia que era toda em banda desenhada. E eu punha-me a ver aquilo eu lia a história e inventava outra história e fazia uma salsada russa. E então comecei a frequentar a biblioteca e eu achava estranho aqueles livros, primeiramente sim, livros para crianças que eu pegava e coisas do género, mas depois eu achava estranho aqueles livros, com aquelas capas muito grossas, aquelas letras douradas, e aquilo fascinava-me da forma como aquilo estava posto. E se é coisa que ainda hoje adoro fazer é pegar num livro e cheirá-lo. É das coisas que mais me dá prazer na vida. Não sei, é como se fosse incorporar o livro. É a primeira coisa que faço antes de ler um livro. E então li obras como disse e obras de Shakespeare. Mais tarde, uns anos mais tarde, foi provavelmente quando eu tive a minha primeira crise de religiosidade, foi quando li a Relíquia. Hoje não sou religioso, mas não foi por causa da relíquia nem tem nada a ver com isso. Simplesmente deixou de fazer sentido para mim ser religioso, apesar de ter nascido e ser criado dentro de uma família completamente católica. Quando li a obra de Clarice Lispector, A Paixão segundo G.H., o livro, se for lido profundamente, é um livro assustador. Para quem está em casa sozinho, num dia de chuva, ler aquele livro é um livro um bocado assustador. Eu tinha para os meus 14 anos quando li aquele livro. De repente deu-me na telha de começar a ler o filósofo Kant. Foi pura idiotice minha, uma criança com 16 anos leu-se ler Kant. Li metade do primeiro parágrafo, desisti, deixei para mais tarde. Mais tarde comecei a ler obras de Kant também e
vou ler Kant durante cerca de 20 anos para tentar perceber algumas vírgulas que ele lá pôs no meio, e só daqui por mais uns 50, se ainda for vivo, é que vou conseguir talvez discordar de alguma coisa que lá tem. Este livro também tem uma base de medo, foi feita em cima de uma base de medo. E o medo é uma coisa muito poderosa. Tão poderosa que hoje em dia o medo é um negócio próspero ao lado de negócios como armas, droga, prostituição, por aí fora. Infelizmente aproveitam-se do medo para negócio, para fazer das coisas mais tapafúrias do mundo. Mas há um pensamento de um guru que eu sigo, que é já faleceu, o polonês sociólogo Zygmunt Bauman, um homem que morreu com uma cabeça fantástica aos 94 anos e acabado de editar e de publicar um livro. Aquele homem era fenomenal, ele era polonês, fugiu para a Inglaterra para fugir da barbárie nazista e conseguiu vingar, sendo estrangeiro, em Inglaterra, como estudioso, formou-se e tudo mais. E ele diz aqui uma frase que nunca mais me esqueci. Medo é o nome que damos à nossa incerteza, a nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito. Isto caiu-me aqui assim na alma e foi aí que eu percebi assim: o não está garantido, o mal está garantido. Porquê é que eu não vou fazer? Escrevi, entreguei ao Jorge, ele leu, foi quase pedir a benção ao padrinho. Um dia, andei cerca de um ano e tal, 2 anos, não obtinha respostas, estava a ficar desiludido, completamente desiludido, não obtinha respostas das editoras, e as que recebia era negativo, até que surgiu a Atlantic Books, o primeiro capítulo, a Chiado. Fizeram uma boa proposta. No dia que receberam um e-mail, foi no dia que me responderam, pediram que só que esperasse mais 2 dias para avaliar melhor a obra. Fizeram uma proposta que eu achei irrecusável e estamos aqui hoje. É uma nesga, mas é uma nesga que eu trouxe na altania do meu coração para todos vocês. Espero que gostem. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer antes de irmos ao lanche, podem-me fazer agora. Muito obrigado a todos por terem participado na promoção do livro, na apresentação do livro. Bem, se fosse o Facebook, o que mas não é. Muito obrigado a todos. Se alguém tiver alguma questão antes de irmos para o lanche. Não. Não tem problema. Se me permitem só citar uma frase minha que eu disse ao Jorge na entrevista, é: os livros sem autores ou autores sem livros não são nada um sem o outro. Por isso, leiam-nos. O bar está aberto. Vamos comer!